Olá! Vamos falar sobre estresse? Eu acho que eu vou modificar o seu pensamento a partir de hoje sobre essa situação. O nosso organismo, ele é resultado das experiências de nossas vidas. A percepção é um fator muito importante para o desenvolvimento da nossa personalidade. E a nossa personalidade tem tudo a ver em como a gente vai lidar com essas situações estressoras, se de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Os estímulos, da forma que eles ingressam até o cérebro, como eles são processados, acabam afetando o seu estado final. Então, o meu cérebro é resultado das minhas experiências. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer. Então, o mundo e a vida nos transforma e nos torna mais ou menos capazes de lidar com essas situações. Observe essa situação aqui. Vocês encaram como estressora? E essa outra situação é estressora para você? E essa aqui? Considera estressora? A escola psicossomática diverge um pouquinho das teses agressológicas e nós vamos ver também que esses estímulos, tanto para o sistema nervoso central quanto para o sistema imunológico, têm uma importância muito grande na personalidade do indivíduo. A forma com que ele vai encarar aquele agente agressor, seu aparato mental, a sua capacidade de lidar com aquela situação, ela faz toda a diferença. Enfoca mais no indivíduo e na sua personalidade. A personalidade tem tudo a ver, né, com a forma que você vai lidar com aquelas situações estressoras, se você vai encarar de uma forma positiva e vencer, ou se você vai somatizar, né, vai desenvolver depois aí uma doença. Então, o que a gente precisa para ter uma resistência à somatização? Eu preciso de uma estrutura mental melhor aparelhada, uma postura de enfrentamento, é muito importante, as adversidades, e equilíbrio na resolução, né? Então eu vou ter que medir e dosar a forma de lidar com essas situações. E o enfrentamento como parte da vida, faz parte, então a gente vai ter que aprender a lidar com essas situações, os gatilhos que a gente chama, né? Emocionais. Agora, para trabalhar tudo isso, acho que terapia faz bem, então vai lidar bem, melhor, a gente consegue vencer melhor essas situações todas, né? O nosso cérebro é um cérebro emocional e aprender a lidar com essa estrutura mental, né, e com as nossas emoções vai fazer toda a diferença no resultado final na hora de lidar com essas situações dessa vida moderna, que mudou muito, né, a partir desde a época das cavernas até agora. O ser humano modificou muito a sua forma de viver. E como mudamos a forma de viver, também temos que mudar o nosso aparelho mental para poder lidar com situações outras, né, situações adversas, que podem ou não terminar em doença. Então, eu vou fazer um vídeo dividido em duas partes. A parte positiva, né, do estresse, linkada às reações, às respostas positivas que melhoram a nossa saúde, inclusive, e a parte negativa, quando nós não temos, né, a capacidade de lidar bem com essas situações estressoras e acabamos finalizando com doenças cardiovasculares, câncer, etc. Então, 2 vídeos, parte 1 agora e a parte 2 eu vou trazer no próximo vídeo. Bora lá? Na aula de hoje falaremos sobre estresse, emoção e sistema límbico e as estruturas anatômicas correlatas. As reações entre o corpo e mente, razão e emoção foram alvos de investigação desde os filósofos da antiguidade. Então ainda é um mistério que nós queremos resolver. Vemos aí na imagem alguém planejando uma fuga. O que marca o nosso tempo é o interesse da ciência aos processos cognitivos, né, de como a gente aprende a explorar o nosso meio, né, a se organizar, né, e planejar. As atividades mentais todas estão relacionadas à aquisição do conhecimento e, portanto, estão conectadas ao raciocínio e à capacidade também de nossa memória. A cognição faz parte do reconhecimento do verdadeiro perigo e tem tudo a ver com o estudo do estresse, por isso a gente vai iniciar falando sobre a cognição. Nós vivemos hoje uma época da revolução cognitiva, com inúmeras pesquisas sobre como o cérebro funciona, como é que acontece a percepção, a atenção, o papel da memória no aprendizado e as emoções, principalmente um foco de luz voltado para as emoções. E antes, os estudos no passado eram todos segmentados, porque não existia ainda uma tecnologia que desse ao alcance para a gente perceber e ver como as estruturas estão conectadas, né?
Então eles eram eventos à parte, né, todos independentes nas demais atividades neurais. A partir então do desenvolvimento dessa tecnologia no campo da neurofisiologia, da neuroimagem, se ampliou o interesse de estudos pelas emoções e iniciou aí a partir do sistema límbico, da descoberta dessas estruturas mentais que compõem esse sistema. Hoje a gente sabe que há uma profunda integração entre todos os processos emocionais e cognitivos. Então a razão ela não anda sem a emoção. E também a emoção está linkada com os processos homeostáticos, ou seja, com as alterações somáticas e viscerais que são representadas pelo sistema nervoso autônomo, ou resultado da ativação do sistema nervoso autônomo. A identificação desses processos perceptivos, emocionais, são muito importantes para compreender as respostas fisiológicas do nosso organismo, né? O aumento da pressão arterial, o débito cardíaco, o redirecionamento do fluxo sanguíneo, o aumento da ventilação pulmonar. Todas essas respostas orgânicas nós vamos experimentar quando enfrentamos situações diferentes. Temos aí representado nesse cérebro, em verde, o sistema límbico. São áreas cerebrais envolvidas no controle motivacional, na cognição, na memória. E essa área faz conexão com diversos circuitos nervosos através de projeções de neurônios. Não só os neurônios se projetam, como também neurotransmissores vão agir a longa distância. Então existe ali um conjunto de respostas que vão promover ações, respostas fisiológicas, né, do sistema nervoso somático. E também a gente vai observar que essas estruturas se conectam com estruturas viscerais, né, com órgãos. Esse sistema nervoso visceral ou da vida vegetativa vai produzir ações importantes como o aumento da frequência cardíaca, o aumento da pressão arterial e também vai estar linkado à resposta motora. É muito importante a gente dar um zoom aí nessas regiões, né, que a gente vai observar a amígdala e o hipocampo, conectado também pelo quiasma óptico, então tudo que chega através da visão já rapidamente tem a conexão com o tálamo e depois a projeção direta à amígdala, né, que vai dar um imprint emocional àquilo que você está observando. É muito importante a gente ver que a percepção vai levar à ação, mas passa por circuitos que vão dar aquele imprint emocional. E geralmente elas estão acompanhadas com as respostas autonômicas, então a partir dali já se liga a hipófise, né, e o hipotálamo, que rapidamente vai fazer com que haja uma resposta orgânica. Então a gente vê que as respostas autonômicas, as endócrinas e motoras, esqueléticas e imunológicas estão unidas, né, integradas. E a resposta a esses eventos vão depender dessas áreas subcorticais, tão importante. Então é aquele cérebro primitivo, né, que se originou há trilhões de anos atrás, que continua em franco desenvolvimento. Então, o sistema nervoso vai preparar o corpo para a ação. Com base nessa premissa, o objetivo, hoje em dia, né, da atualização da neurobiologia, das emoções, seria de fazer a relação desses processos emocionais, né, com o controle neurovegetativo. Alguns autores explicam, né, eventos que só serão considerados estressores não em função do evento em si, mas sim da apreciação cognitiva do evento. Ou seja, a situação vai ser considerada como ameaçadora se os recursos pessoais para o enfrentamento da situação não forem suficientes. Então, trocando em miúdos, dependendo da forma com que eu enxergo a situação, avalio, né, com o meu aparelho cognitivo, eu vou responder melhor, né, ou de uma forma negativa. Nesse slide nós vemos o comportamento emocional, um conjunto de reações. Nós subdividimos em emoções primárias e emoções secundárias. As primárias, fome, saciedade, sede, sexo. Já as secundárias são as derivadas dessas emoções primárias, como a ansiedade, a satisfação, o prazer, o amor. É muito importante conhecermos esse conjunto de emoções para que a gente também tenha uma compreensão daquele estímulo gerador dessas sensações. E aí também responder de uma forma ou de outra.
Então vai ser importante também na hora de interpretar aquele evento como estressor ou não. Nesse slide nós vemos aí o cérebro primitivo. Então em azul nós temos o cérebro reptiliano, né? Que é composto do tronco cerebral, ali nós temos o bulbo, ponte, cerebelo, mesencéfalo com as suas funções vitais, a medula também. E esse cérebro primitivo não vai nunca mudar com a experiência. Temos aqui o cérebro intermediário ou dos mamíferos, responsável pelas emoções, pelo aumento da eficiência desses mecanismos de sobrevivência a partir dos estímulos ambientais. Temos ali o sistema límbico, que representa, né, as estruturas que representam esse sistema, o hipotálamo, tálamo, hipocampo e amígdala, e são responsáveis pelos instintos emocionais, medo ou prazer. E esse aprendizado instintivo, né, tem a ver com comportamento de sobrevivência, tem a ver com a memória inconsciente e esse comportamento emocional. Então aqui temos o nosso cérebro em camadas. A última camada é responsável pelas funções cognitivas mais nobres, como a linguagem e o raciocínio. Nós vemos então as emoções somadas, né, a racionalização, que vai aumentar essa capacidade cognitiva geral. Então a gente vê aí o neocórtex responsável pelo comportamento racional, mas é claro que unido à emoção. Então nós temos os estímulos ambientais, o sistema límbico, que é o cérebro dos mamíferos, associado a esse cérebro dos primatas. Nós temos aí a evolução durante milhões de anos, o último milhão de anos evoluiu para essa capa. Nosso neocórtex, responsável pelo livre-arbítrio, planejamento, decisão, associado com o sistema límbico, né, que tem a ver com as emoções de medo e de prazer, levando a um comportamento de sobrevivência. Nesses bilhões de anos, nós conseguimos observar a resposta neuronal aos estímulos. E aqui nós temos 3 neurônios. O primeiro neurônio, por exemplo, é fruto de uma estimulação frequente, dendritos ricos, ramificados, resultado das experiências, né, do trabalho, do estudo. Já o segundo é de um indivíduo normal, com uma estimulação moderada, e o terceiro, um neurônio com atrofia de dendritos, derivado da falta de estímulo. Então é muito importante a gente saber que o estresse também estimula o nosso cérebro e faz com que a gente busque alternativas, novas sinapses se formam, né? E isso engorda, acaba ampliando esses dendritos e fazendo com que as sinapses ocorram com mais facilidade. Então, medo, ira, prazer, tristeza, as emoções, é bom ou ruim de ser sentidas, né? São importantes? O cérebro racional é mais importante do que o cérebro emocional? Ou os dois têm que estar andando em conjunto? Nesse apanhado geral que eu fiz anteriormente, é para introduzir essa questão do estresse, né? O cérebro percebe uma situação ameaçadora que está prestes a acontecer e se prepara para uma tomada de decisão. E essa decisão tem que ser rápida. E isso é que nos trouxe até aqui. Vem do nosso processo evolutivo. Se não houvesse isso, a gente não estaria agora aqui, nem vocês ouvindo a minha aula. A resposta ao estresse é conhecida então como luta ou fuga, ou encare e corra, né? E vai servir para ajudar a gente a resolver os nossos problemas do cotidiano, né? Ou fugir dele, se ele for muito grande, eu não consigo resolver, né? Se a gente assim preferir. E o corpo fica sempre alerta, esperando essa resposta, né, que vem do cérebro. E quando, na verdade, assim, a leitura é feita, né, a gente pode encarar o inimigo ou correr dele o mais rápido que a gente conseguir. Então o cérebro vai disparar cargas, né, de substâncias que a gente vai ver um pouquinho mais para frente e vai fazer o link então da emoção, né, da avaliação até a resposta orgânica, a resposta mesmo motora. Vamos primeiro definir o que é o estresse. É uma síndrome de adaptação geral, né, provocada por estímulos não específicos. E essa reação ocorre de forma universal nos animais e, se perdurar por muito tempo, pode sim ser transformada, né, ou virar alguma patologia. E essa é a definição de Hans Selye. Ele aponta 3 fases: a reação de alarme, que o organismo reconhece o estímulo estressor, ativa o sistema nervoso, o neuroendócrino, como forma de reação e tentativa de enfrentar o agente causador. A fase de resistência, que é uma continuidade da reação de alarme, que
que é uma forma de adaptação do corpo à situação. Então a gente vai ver o tônus aumentado do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal e do sistema nervoso autônomo. Então vai linkar ali com o sistema nervoso simpático. Nessa fase vai observar então o aumento da adrenal, a liberação da adrenalina, do cortisol, né? E a gente também observa a leucocitose em ratos, então uma mobilização do sistema imunológico para caso você se fira, caso haja um ferimento, você tem ali as células de defesa já para tentar restabelecer a homeostase, né? Então, se machucar, você vai ter o reparo. Depois nós vemos o esgotamento, que é a última fase, e o estímulo estressante, então, perdura, e ali não há mais adaptação, e assim falhas na reação. E aqui eu posso ter doenças. Aqui nós temos a divisão moderna, né? Nós dividimos o estresse em agudo e o estresse crônico. O agudo vai ser aquela reação de luta ou fuga, ativação simpática, neuroendócrina e ativação também da resposta imunológica. Já o estresse crônico vai provocar a manutenção do estímulo, né? Ele vai fazer um circuito ali, um ciclo vicioso, a repetição, né, desse estresse agudo, levando à supressão da resposta imunológica. Como eu havia dito anteriormente, os agentes estressores, eles podem ser considerados estressores para alguns, ao ponto de levar a uma patologia, uma doença, e ser para outros considerado desafio. Então isso vai depender muito de como nós vamos, da nossa percepção, da nossa personalidade, e encarar essa tarefa como desafiadora, né, e nos dá mais chance de realizar nossas tarefas, liberando níveis de cortisol e adrenalina que devem voltar ao normal assim que a situação estressante terminar. Esse é o normal. Outras pessoas têm dificuldade em lidar com esses agentes estressores e pode levar inclusive a doença. Nós vemos os estressores físicos, então a dor, por exemplo, frio, calor, né? Os sociais, os conflitos, a separação, as perdas. Os psicológicos, o medo, a ansiedade, a frustração, e os que afetam a homeostase, exercícios físicos prolongados, extenuantes, e hemorragia, hipoglicemia, etc. Aqui, um experimento em que 2 grupos de ratos foram submetidos a situações diferentes. O primeiro, germe-free, né, o ambiente estéril, foram criados em ambiente estéril, e os ratos sem restrição de contato com germes, então vivendo normal. E o que era esperado? Que o primeiro grupo tivesse menos anticorpos, uma vez que eles tiveram poucos estímulos antigênicos, já o grupo 2 teria mais anticorpos por serem desafiados antigenicamente. E o resultado final mostrou que os 2 grupos havia a formação de anticorpos em níveis normais, né? Mas a única diferença que existe é que o primeiro grupo foi capaz de produzir anticorpos contra suas próprias células, né, os autoanticorpos, mostrando que o sistema imunológico, para amadurecer, ele precisa do estímulo antigênico. Se ele não é externo, ele pode ser interno, para poder amadurecer esse sistema. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Se a gente não recebe estímulos externos, né, é muito provável que desenvolva depois doenças psiquiátricas, né, com alucinações, etc. Então, isso, inclusive, são teorias que foram utilizadas durante a guerra, né, por tortura, trancando indivíduos em quartos escuros, sem estímulos nenhum, né, externos, e esses indivíduos têm depois psicose pós-traumática. No outro gráfico que a gente está vendo aqui do lado, mostra que nós temos 2 extremidades aí, o que chamam de desestresse, que é do esforço mínimo, e estresse de esforço máximo, de alto esforço. Nas 2 extremidades eu tenho doença. Então, quando o indivíduo é muito relaxado, né, não tem nenhum estresse para incentivá-lo à vida, né, a se organizar, a viver, né, porque o estresse nos trouxe até aqui, é muito preocupante, e eu preciso então do nível equilibrado de estresse, que nós chamamos de euestresse, que é a zona de melhor desempenho do indivíduo, em que o estresse ele é medido, ele é controlado. Já o estresse em demasia pode também levar a doenças, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então é importante a gente ver isso aí, porque a gente vai ver a integração desses sistemas, né? O sistema imune, endócrino e o sistema nervoso.
aqui nós vemos o estresse e o sistema imune. A gente vê que a atividade do sistema imune, por essa pesquisa feita com ratos, mostrou que é independente desse estímulo antigênico externo, que o sistema imune não é apenas voltado para a eliminação de vírus e bactérias, que o sistema imune é um sistema de trans-relação. É ele que vai linkar, né, junto com o sistema endócrino, trazer tudo que está dentro do cérebro, né, para a resposta corporal. Bom, então nós temos efeitos benéficos do estresse. Para o sistema imunológico, o que acontece? Ele estimula e amadurece as respostas imunológicas. Ele desenvolve a tolerância das mucosas, diminui a infecção respiratória e também do trato gastrointestinal. E essas pesquisas foram feitas com estudantes, são várias, né? Aqui eu peguei um exemplo mais interessante, que mostra os acadêmicos, alunos de 18 a 31 anos que foram submetidos à observação de vídeos. O primeiro grupo fez uma observação passiva, né, de aves. O segundo, um estresse passivo, já em estresse, porque é uma cirurgia torácica que eles foram assistir. E o outro grupo, teste de memória cronometrado, como a gente chama de estresse ativo, né? E a conclusão é que o teste de memória duplicou os níveis de IgA. Então, naquela situação de um estresse, né, maior, um pouquinho maior, numa brincadeira de teste de memória, fez com que ele produzisse níveis de IgA secretora maiores do que os outros dois grupos. O estresse agudo, nós estamos vendo aí uma imagem em que um indivíduo está observando, né, se deparando com uma cobra, e vocês vão ver o circuito que acontece aí, aquele circuito dos animais mamíferos, né? É um cérebro conectando com o cérebro primitivo, e a gente não vai utilizar as áreas mais nobres do cérebro, né? A gente não ativa o neocórtex, porque eu tenho que responder rapidamente, eu não tenho que planejar, pensar, é uma reação instintiva. E é o que nos trouxe até aqui na evolução, né? Permitiu que nós chegássemos até onde estamos na face da Terra, né? Eu não vou ficar imaginando, essa cobra é venenosa ou não, eu simplesmente olho essa imagem, esse estímulo chega até o meu cérebro, até o tálamo, e rapidamente passa pela amígdala, que faz o imprint emocional pelo sistema límbico, que se conecta rapidamente com a área primitiva do cérebro, bulbo, ponte, né, tronco encefálico, e depois liga-se ao sistema nervoso autônomo, que vai fazer com que eu tenha a resposta da contração muscular, do aumento da frequência cardíaca e etc. Então aqui eu vou desenhar com vocês, vou fazer aí um desenho do estímulo emocional, né, chegando até o tálamo sensorial, e não sei se vocês estão observando, mas tem duas flechas que partem ao mesmo tempo do tálamo para o córtex sensorial e do tálamo sensorial para a amígdala, direto para a amígdala. E é ela que vai fazer aquele print emocional do medo. O medo está ali localizado, na amígdala, né? Ela vai detectar esse perigo e vai fazer a conexão com o sistema nervoso autônomo, ou seja, hipotálamo, hipófise e depois ali o córtex da suprarrenal. Então os hormônios serão liberados nesse eixo até chegar ao córtex da suprarrenal, que vai fazer com que haja a liberação da adrenalina e do cortisol. A adrenalina é que vai estabilizar e fortalecer a memória. Então ela vai de volta através da corrente sanguínea agir lá no hipocampo, né? E o hipocampo é que vai fazer a conexão com a memória consciente. É ele, o hipocampo, que está ligado ao córtex transicional e também está ligado a áreas corticais correlatas. Então a memória daquele evento de se ver a cobra passa-se a ser consciente a partir do momento em que o hipocampo é acionado, né? E é ele, vamos supor que ali não fosse uma cobra, e sim um tronco que remetesse, fizesse-me pensar em uma cobra. O hipocampo neutraliza a ação da amígdala, ele inibe, né? Ele racionaliza, ele vai filtrar o experimento, jogar para áreas corticais do neocórtex e vai fazer com que haja um controle negativo da amígdala, né, acalmando aquela situação estressora. Então a consciência, a percepção daquilo que se encontra na memória de trabalho está ali na memória que a gente chama de memória de funcionamento em paralelo, que a memória da amígdala, que é inconsciente, e a memória do hipocampo, que é a memória consciente.
Então, quando a adrenalina é liberada, existe ali um estímulo do sistema imunológico também, que vai mobilizar as células do sistema imune e preparar o indivíduo para a luta ou para estragos que porventura possam acontecer. Ainda fazendo o mesmo caminho, mas a gente vai só inserir algumas informações que são importantes, né? O núcleo accumbens, ele é importante no aumento da dopamina, que tem muito a ver com a motivação e a atenção. Então eu fico focada naquele estímulo estressor. E a ação do sistema imunológico, que é tão importante, né, na liberação desses hormônios, que vai fazer uma mobilização dos leucócitos, uma resposta celular e traz esse feedback corporal, né, essas respostas viscerais, que leva a sinais corporais que são importantes, como aumento da frequência cardíaca para trazer mais oxigênio, né, a frequência respiratória também, mobilizar mais oxigênio, mais energia. O cortisol vai fazer também no fígado, né, disponibilizando toda a glicose necessária, consumindo inclusive a gordura, se transformando em energia. É importante lembrar que o estresse agudo favorece as funções do sistema imune. Experimentos em animais demonstram isso, que a exposição a estressores agudos pode aumentar a resposta imune a patógenos. Por exemplo, os indivíduos vacinados contra o vírus da influenza apresentaram um aumento na produção de anticorpo após serem submetidos a estresse agudo. Então, a gente vê a importância, né, da liberação de glicocorticoides, que em concentração mais baixa mobiliza as células do sistema imunológico. O estresse psicológico agudo pode também induzir resposta imune celular através do aumento de números de NK e de granulócitos. Então, se a gente for avaliar a resposta imune humoral, né, de animais submetidos a estresse por imobilização de 2 horas ou 2 dias consecutivos, foi observado um aumento na produção do anticorpo contra a hemácia de carneiro. Então, é uma evidência da função da resposta imune adaptativa, né, que pode ser ativada pelo estresse agudo. Esse foi o vídeo estresse parte 1. Acompanhe o vídeo 2, vou falar sobre o estresse crônico. Se gostou, curta, se inscreva no meu canal e compartilhe o vídeo com outras pessoas para a gente aí distribuir conteúdo. Muito obrigada e até o próximo.